Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a preparação litúrgica para a Vigília Pascal. É o ápice da jornada do curso. É o momento em que muitos recebem os sacramentos da iniciação. Tudo o que nós fizemos até então foi nos preparar, arrumar a casa, criar os fundamentos, criar um entendimento, gerar a percepção da importância da chegada desse momento, que é o momento que nós vivemos, então, o final, a paixão de Cristo, a paixão, a morte e a ressurreição. Vamos viver o Domingo de Ramos, vamos viver a Semana Santa, vamos viver o Tríduo Pascal e vivemos o Domingo da Páscoa, Domingo de Páscoa. É o momento solene, é a missa solene da nossa igreja. E se nós temos rituais e significados para praticamente qualquer palavra e qualquer movimento que é feito dentro da igreja durante a missa, imagina o que é a missa da Vigília Pascal. É riquíssima em detalhes. Praticamente, que muito do que nós vimos, de uma forma ou de outra, vai ser refletido em alguma atitude dentro da igreja naquela missa. Porque é o cume da nossa jornada. Que lembra até que quando nós falamos sobre a quarta-feira de cinzas e domingo de ramos? Então nós agora vamos viver o domingo de ramos, o domingo da flor dos ramos verdes, né? Do início da jornada até a morte nas cinzas, na quarta-feira de cinzas. Então começamos um novo ciclo agora no domingo de ramos. Compreendendo a Vigília Pascal, é o momento mais solene, é o momento de renovação da fé. Tanto os catecúmenos como todos revivem e renascem e aceitam novamente a sua fé. É esse momento que todos nós pronunciamos a nossa fé mais uma vez, renovamos, e é o momento principalmente da iniciação cristã. É o bispo na catedral, vai ser com o bispo, aqui vai ser com o padre Dérico, acredito, com auxílio talvez de alguns outros padres. Então eles vou passar pela estrutura da missa hoje aqui. Então vai ter o momento do batismo, o momento da crisma, o momento da Eucaristia, para que eles vão estar recebendo os sacramentos da iniciação, né? Ou profissão de fé. Porque se uma pessoa já é batizada, mas não foi batizada na Igreja Católica, mas esse batismo é reconhecido pela Igreja Católica, na verdade, aquela pessoa já é filho de Deus, já teve a sua alma marcada pelo batismo, já tem a presença do Espírito Santo, mas não faz parte ainda do corpo visível de Cristo na Terra, que é a sua igreja. Então, apesar de não haver o batismo, há o que chama-se de profissão de fé. É quando a pessoa fala, eu faço e farei parte da igreja de Cristo. Então, teremos ou o batismo ou a profissão de fé. A partir desse momento, essa pessoa tem o seu batismo completo, porque aí faz parte do corpo de Cristo, tem Cristo, é filho de Cristo, é filho de Deus e faz parte do corpo místico de Cristo, do corpo visível de Cristo na Terra, que é a sua igreja. Faz parte da sua igreja. Certo? Edu, com licença, é correto afirmar que esse momento da Vigília Pascal, a missa, ela é o ponto ápice, o Natal, por exemplo, a missa de Natal fica abaixo, por exemplo, que é o nascimento. A missa mais solene do ano é essa. É a Vigília. Eu confesso que desde o ano passado eu fiquei com essa duvidazinha, confesso, e assim, para mim sempre foi Natal, porque o nascimento, mas se você para e analisa o contexto todo, o nascimento é pouco frente ao que ele depois fez por nós, né? Pois é, Eu então, tenho uma dúvida em relação ao batismo que você falou aí. Mesmo sem ter sido proferido por um sacerdote, ele pode ter valor? tem. Todo batismo, bom, a Igreja Católica reconhece o batismo em várias igrejas cristãs. Desde que siga-se a fórmula católica. Tem que ser batizado pela água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
seguindo essa forma, a Igreja Católica reconhece. Que até leigo pode batizar. Até um leigo pode Mas se batizar. um leigo batizar, Depois tem que ser rebatizado. Tem que ser Mas- finalizado pelo sacerdote. Em que possibilidade é isso? Em que possibilidade é aceito? Um leigo não pode, mas um pastor Um é leigo considerado pode. leigo. O leigo pode. Pode, Você está numa mas numa situação- situação de emergência. Certo. Mas depois que for feito, aquela pessoa tem que ir, então, ao Sim. sacerdote e vai haver a Um finalização pastor, pra do gente, é sacramento. considerado leigo. Um pastor é um leigo. Mas a igreja reconhece estas específicas Igreja. religiões ou igrejas. Né? Então, por exemplo, a igreja batista é das não católicas, é uma igreja extremamente mais rígida. Né? Um Então, pouco mais alinhada. é um pouco mais alinhada à igreja Claro. católica. Então, eles fazem o batismo segundo a fórmula. E tem outras igrejas que fazem também. E a igreja, nesse processo ecumênico, vem tentando criar uma homogeneidade na forma de se trazer as pessoas a serem filhos de Cristo. Então, filhos de Deus. Então, nesse processo, nestas conversas, a igreja católica está dizendo, olha, em nossas conversas com a igreja tal, ou com a liderança da igreja tal, Então, nós descobrimos que eles Vaticano, adotam... Ele reconheceu algumas igrejas. Exato, já reconhece. Ah. Lista as igrejas que Ah, o Vaticano reconhece. entendi. Não é qualquer igreja. E quando há dúvida, basicamente o que o sacerdote faz é tenta adquirir informações sobre como é que foi feito o batismo, Entendi. para garantir que o batismo seguiu a fórmula, Entendi. tá? Então essa é a estrutura. Respondidas as perguntas? A estrutura da vigília pascal. E eu pessoalmente, toda a missa é muito bonita, né? A missa inteira, o ritual inteiro é muito bonito da vigília pascal, como todas as missas são. Mas eu acho que tem um momento que para mim é diferenciado na vigília pascal, que é exatamente a reapresentação de Cristo. Que muita gente não tem consciência que é o que acontece. Aonde Cristo está representado na vigília pascal? Vamos lá. Na luz das velas, quando se acende e se espalha por... Quase. Cruz. Quase. Você vê. Olha a importância dessa pergunta, eu estou falando de Cristo. Na missa mais solene. Você vê como a falta de informação, a gente atrapalha você viver aquele momento de tal forma. Cristo é representado na vela. A vela traz a luz. A vela carrega a cruz. A vela carrega o alfa e o ômega. Por quê? Porque Cristo é o começo e o fim. A vela carrega 5 peças de incenso para as 5 chagas de Cristo. Então, o processo todo começa com a bênção da vela do lado de fora da igreja. Todo ano eu faço o tríduo pascual, mas não sei. Você vê, então, e a igreja fica como? Apagada. Apagada. Por quê? Porque é como nós estamos na escuridão do mundo. Muito próximo, mas é isso mesmo. Bom, na verdade é isso. É o mundo sem Cristo. É o mundo sem luz. E aí quando ele adentra... Então, quando o fogo é novo, porque a nova criação, você não pode acender de outra vela o círio pascal. Ele é novo, porque é a nova vida, a nova criação. É lindo. Quando o fogo é acendido e entra na procissão da luz, ou no lucernário, isso é Cristo entrando no mundo. É a luz de Cristo vencendo as trevas. Olha, Eu também, estou todo arrepiado. entendeu? É assim, é tão bonito. E muita gente está ali só esperando para acender a próxima velhinha, né? Isso aqui vai derreter na minha mão. Isso aqui vai derreter na minha mão. Esse papelzinho aqui não tá legal, me dá o teu que tá mais bonito, né? Vamos clarear. Então, Tá escuro. olha o mais bonito. E o sacerdote ou o diácono que vem carregando, trazendo Cristo para as nossas trevas, ele então entra 3 vezes em homenagem à Santíssima Trindade. Eis a luz de Cristo, eis que Cristo é a luz. E o povo diz, demos graças a Deus. A missa começa lá fora, né? É, Mas como assim que entra 3
vezes? Acho que Não, canta-se 3 vezes. Eis a luz de Cristo. E a igreja repete, damos graças a Deus. Então, é Cristo entrando nas trevas, a comunidade reconhecendo, e aí começa-se então a se acender as velas. O acendimento das velas tem um sentido poderosíssimo. Aí você pensa, porque é a luz de Cristo sendo distribuída. É verdade. Mas o importante que muitas vezes não pensa é que quando você compartilha a luz, ela não se reduz. Pelo contrário, ela aumenta. Então, compartilhar é um ato que compartilhar aumenta, não reduz. Essa é fé. Isso é fé. Entendeu? Então, o círio representa, na verdade, o círio, não sei se vocês sabem, eles não podem ser acesos em qualquer missa. Eu ia perguntar isso. A vela, que é o trido, que a gente pode ter em casa também. Quando a gente batizou nossos filhos, aí o padre falou, guarda, porque qualquer coisa extrema você acende, né? E meus filhos têm a deles até hoje. É a presença E como a gente não tem mais, todo ano aí eu levo para abençoar e acendo. É o mesmo sentido? Não, na verdade não. Isso aí, na verdade, é você trazendo a luz de Cristo para dentro da sua casa. Que, na verdade, no fundo, a gente traz de várias formas, mas existe uma simbologia na luz, na fumaça que carrega nas orações aos céus. Então, tem toda uma ritualística por trás disso, né? Mas o círio específico representa Jesus. Então, ele só pode ser aceso em batismo, No nosso batismo ou não em é quaisquer batismo, cerimônias de batismo. O círio por quê? Porque a presença de Cristo no batismo. Na Páscoa e em funerais, quando missas de homenagens a alguém que faleceu. Por que desses 3? Por quê? Batismo, Páscoa e funeral. Batismo, porque traz o nascimento, a entrada na vida com Cristo. Paixão, porque é o sacrifício de Cristo. A missa de funeral, porque é a ressurreição. Então é a presença de Cristo na vida, no sacrifício e na ressurreição. É a paixão de Cristo. A vela. Eu acredito que nas basílicas, nas catedrais, nas maiores igrejas, a vela continua sendo de cera de abelha pura. Mas há locais onde existe uma combinação de cera e parafina. Ela tem que ser feita do tamanho certo para a igreja, para o número de missa, para ser usado, porque ela vai ser consumida naquele ano. No ano seguinte será um novo círio. Por que da igreja, da abelha? Porque a abelha é considerada pura. Então é a pureza. A vela ser feita da cera da abelha é o quê? É a pureza de Cristo na presença na vela. O Exultet, que é o hino que é cantado, fala sobre isso. A noite mais feliz, a pureza do trabalho das abelhas. Tudo isso voltando à vela. Agora você vê, eu estou só falando do primeiro momento da vigília pascal que passa assim, desapercebido. Você nunca mais vai olhar para aquela vela. Você nunca mais vai olhar para ela da mesma forma. Entendeu? Então eu acho que, como esse momento só existe na Páscoa, eu acho poderosíssimo. E pelo significado dele. Né? Que você nasce na água, se fortalece pelo Espírito e se alimenta de Cristo no final daquele evento, quando você receber os 3 sacramentos. Essa é simplificado a experiência da iniciação cristã. Num dia. Né? Também? Você falou que na vela tem as marcas das chagas? Não, tem 5 peças de incenso. Mas nas Uma para que a cada gente- 5. Não, Não aquelas que a gente... no círio. No círio. No círio. Mas a que a São gente cravadas. compra para Páscoa também vem, né? As que eu compro, que eu faço na Vem? Páscoa, Não sei, vem. vem? Nunca vi, não.
Eu posso até mandar o link, se alguém quiser ter. Que em ocasiões especiais durante o ano eu acendo essa da Páscoa. Legal. Ela tem o símbolo. Assim, Uhum. porque tem que ter Inclusive o cordeiro. o alfa, o ômega, a Isso. cruz e as 5 marcas das Isso. 5 chagas. Uhum. Mas marcas pontos, assim, ou... Não, eu não sei, eu não É a conheço. imagem mesmo. Depois eu te Não, aqui passo. na igreja são como se fossem aplicados. É. As Peças. 5 peças de São incenso É que a são gente- aplicadas. são como se fossem pregadas na vela. A do ano passado eram vermelhas essas peças. das Se chagas. quiser eu te passo o link. Coloca no grupo. Agora, só assim, desculpa, só a Tá vela tranquilo. é enorme. Não, mas essa é a da Você igreja. falou- A que eu da compro é igreja, tá. normalzinha. Tá, não tô falando da igreja. Tá O bom, né? Você tá consumo falando de dela vela. ela é feito para a igreja e é consumida no ano, porque aquela vela é enorme. Mas você vê, você tem batismos de dia, você tem batismos de noite, você tem missas de dia, de noite, você tem várias massas de... Então, é para ser consumido durante o ano, porque no ano seguinte é uma vida nova, é uma vela nova, Eu não é uma fazia luz ideia que nova. na verdade, eu achava que ela ficava de um ano para o outro, Não. porque ela é muito grande, Eu grossa. já prestei atenção nisso também, que eu fiquei olhando, chegando na Páscoa, olha, essa vela tá pela metade, eu falei, essa vela não vai ser consumida até o fim. Eu fico notando, quando você tem o conhecimento, você fica notando esses detalhes, né? Essa vela não está sendo consumida tão rápida não, né? Isso é um bom sinal, de repente não morreu tanta gente, né? Na época do Covid, que morreu muita gente, daí se a vela acabasse antes. Era um problema. Mas veja bem, ela é usada quando há uma missa 7 dias. para as pessoas que morreram. Muita gente morreu e não houve missa. Né? Não foi oferecido. Missas não foram oferecidas. Realmente, se acabar, não corre o risco de acabar. Não pode falar. Pesquisa a agenda, né? Na verdade, vale a pergunta. Eu não Eu sei vou qual é o ter que procedimento. pesquisar Vamos isso, eu perguntar. também Eu não não sei sei. qual é o procedimento oficial da igreja caso a vela se consuma. Eu acho que é feito para não permitir que isso aconteça, mas eu vou procurar informação de o que é a igreja. Não pode mais rolar nenhum batizado, porque a vela... Infelizmente está todo mundo morrendo. Foi batizado nessa Espera, vela. né? Batizado como Comunitário. Gente, tem um cotoquinho. Vai todo mundo aí. Vamos para outra igreja agora, porque essa aqui já deu. Temos então o serviço da luz, o lucernário, a entrada. Temos então a liturgia da palavra, onde são feitas as leituras. Temos a liturgia eucarística. E vamos ter dentro da estrutura da missa a parte das liturgias do batismo, da crisma e da batismo e da crisma, na verdade. Né? Então, essa é a estrutura da vigília pascal. Lucernário, a entrada, a bênção do fogo novo, conversamos sobre a questão de ser um fogo novo, nova vida, a preparação do círio, a instituição da cruz, do alfa, do ômega, a procissão de luz, a entrada na igreja, a entrada da luz nas trevas, ao final, o canto do Exultet, que é um canto de glória. Na verdade, o canto do Exultet é um canto específico da vitória da luz sobre as trevas. Então, você tem a procissão, a preparação, a procissão de entrada e no fim canta-se o que acabou de acontecer. A luz venceu as trevas que estavam naquele momento dentro da igreja. Então esse é o canto de comemoração da noite mais feliz, ajudado pelo trabalho das abelhas, o canto do Exultet. Tranquilo? A estrutura da missa segue uma estrutura quase que igual às missas normais. A ritualista, a estrutura do missal é muito parecida. Porém, nós temos a leitura, você vê que tem leituras, os salmos, as epístolas e evangelhos, normalmente, né? E a homilia. Parece que é tudo igual. Porém, aqui no meio, varia, é uma decisão, na verdade, da igreja, da diocese, o número de leituras do Antigo Testamento que ocorrem. Porque é aí que, dependendo é uma decisão da paróquia, pode chegar a 7 leituras nesse processo, que é exatamente o processo das leituras que dão suporte aos sacramentos que vão estar sendo recebidos.
E essas leituras, entre elas, normalmente tem um salmo. Então você vai ver igrejas normalmente entre 3 e 4, mas podem ser até 7. Então nós participamos em Chicago de uma vigília pascal que levou 3 horas e pouco. Porque lá fizeram as 7 leituras e foi lindo. Um coral imenso cantando, a música tomando conta da igreja, foi uma coisa espetacular. Depois nós vimos que tinham passado 3 horas e tanto. A daqui ano passado foi 3 horas também. É uma média, né? Não média. Foi bem longo. Então, assim, costuma ser longo. E pode ser mais longo se tiver um número de pessoas grandes recebendo os sacramentos também. Aí a coisa, né, se alonga. Nós assistimos aqui essa missa. Foi assistir uma vez passada. Foi 3 horas. A partir daí, então, nesse momento, você começa a liturgia do batismo. Aonde aqueles que serão batizados recebem a bênção da água, são limpos de todos os pecados através da água, a limpeza da água, lembra da aula sobre batismo, as impurezas, renascem em Cristo, recebem a primeira infusão do Espírito Santo, passam a fazer parte do corpo de Cristo. Logo em seguida, aqueles que vão receber a confirmação, recebem a confirmação. Então, logo em seguida do batismo vem a crisma, vem a confirmação. E vem a aspersão durante a confirmação também para a lembrança do batismo, porque a crisma é a renovação dos votos no batismo, que normalmente são feitos em seu nome, quando você é batizado, quando criança. Então, a crisma é você como adulto dizendo, não, agora é por livre e espontânea vontade, eu me entrego a Cristo. Então, é a por esse nome, confirmação. Né? E você recebe a aspersão e a brincadeira que a gente faz é a infusão 2.0 do Espírito Santo, né? É tipo assim, quando a ideia é você parar para pensar, um momento em que, no processo normal, natural das coisas, sob a temperatura, processo natural, as pessoas acabam recebendo a crisma 15, 16 anos, que é o momento mais difícil. O mundo está em cima, tentando, destruindo, influenciando, tá? Mar revoltosos. Esse é o momento do Espírito Santo vir, preparar, dar ferramentas, dar armaduras, alimentar para que as pessoas consigam sobreviver a esses mares revoltosos que são a adolescência, as influências para afastar de Deus, né? Então, assim, as coisas não acontecem à toa, existe um entendimento da necessidade de fortalecer os jovens. Vem então a liturgia eucarística que segue a estrutura normal da missa normal. Então, o que acontece na prática? Os catecúmenos vão entrar, vão receber o batismo, vão receber a crisma e depois vão comungar como parte da missa. Ali é a primeira comunhão. Um momento emocionante. Eu digo que é emocionante. Por isso que no final da vigília pascal você renasceu em Cristo, se fortaleceu pelo Espírito Santo e recebeu o corpo de Cristo. Numa missa só, né? Caso, quando você tem a confirmação, né, a crisma, durante a vigília pascal, então quem vai celebrar tem que ser o bispo. Só pode... Não, o bispo pode delegar ao padre. Na verdade, o bispo precisa delegar aos padres, porque muita gente recebe a iniciação na Páscoa, na vigília pascal, e o bispo só pode estar fisicamente no local. Então ele delega ao pároco o poder de fazer, dar a crisma, a unção do óleo da crisma, a unção do batismo, os óleos. Então, por isso que todas as igrejas carregam esses óleos também. E aqui na nossa sala tem gente que vai fazer a primeira comunhão, mais a confirmação depois. Temos 2 pessoas que vão fazer. Tem uma pessoa que vai fazer os 3, receber os 3, e temos uma pessoa que recebe profissão, comunhão e crisma. Quem, né? Agora pega...
Não percam, venham. Vocês querem saber? Venham à vigília. Porque esse é um momento único na vida dessas duas pessoas. Único, único. Tá? Eu vou dizer. Único. Porque a partir daí, o outro momento de conexão tão forte com Cristo é o casamento. Ou aqueles que seguem a ordem, que é também um casamento. Então, tirando esse momento, só o casamento é tão poderoso em termos de entrega a Jesus Cristo e presença de Jesus Cristo. Portanto, todos estarão aqui. Eu sei que não é por curiosidade, não, é por amor à fé, por dedicação, eu sei. Certo? Falamos sobre os sacramentos da iniciação. A Eucaristia é a última porque é o ápice, é a comunhão real, é o prenúncio do que será a nossa comunhão com Deus, junto da nossa igreja triunfante, na glória eterna. Aquela comunhão acontece em toda a missa, em todo momento que nós comungamos e estamos fisicamente com Cristo. Por 15 minutos. Fisicamente. Até que a hóstia, em média 15 minutos, até que a hóstia seja totalmente absorvida pelo corpo. Mas a presença de Cristo é constante. Desde que nós estejamos de coração aberto e disponíveis. A confirmação, Espírito Santo 2.0, fortalecimento, o batismo, o renascimento e a base de toda a iniciação. Preparação espiritual. É uma missa muito importante, então é importante que haja também uma preparação adequada. Oração e reflexão. Ora antes de vir para a Vigília Pascal. Ora. Pede por conexão. Pede por presença. Pede por força, pede por fé, pede por proteção, pede, porque lembra que são nesses momentos que vocês serão, que nós somos mais atacados. É distração, é telefone, é pneu que fura, é trânsito, é chuva, você vai apostar. Tudo acontece para você não conseguir prestar atenção no que está acontecendo. Viver, participar. Você não vai à missa, né? Você participa da missa. Então, por isso é importante. Se você não se conectar, você está indo à missa. Não é para isso que nós vivemos nossa fé. Nós esperamos o momento de estar com Cristo na missa. Essa participação ativa. Tá? Já estamos todos vivendo as práticas quaresmais, jejum, oração e esmola. São os 3 pedidos da quaresma. Nós vimos isso na aula de quaresma. E a partir de então, começamos a mistagogia, que é o processo de formação contínua. E a formação vai ter que iniciar porque em maio vocês vão ter que estar aqui nos Jogos Olímpicos da Fé, né? Então é bom que vocês mantenham conhecimento. A discussão vai ser, Léo, vai ficar em que turma, né? Juiz. Ficar só como observador. Mas eu falo, essa turma aqui vai ter uma vantagem muito grande. Não, o curso desse ano foi muito mais completo. Muito mais completo. O conteúdo, a riqueza do que você passou aqui, eu acho que essa turma leva uma grande vantagem. Não é pequena não, uma grande vantagem. Não subestimando a anterior, mas o seu conteúdo esse ano se superou em muito. Legal. Eu acabei de falar isso agora com a Ana. A Ana me encontrou no corredor. Léo, cara, você ano passado já não fez esse curso? Eu falei, sim. E você, Ana Paula, e você está fazendo o que aqui? Eu falei, estou reassistindo, porque é outro curso. É outro curso, enriqueceu muito. E você vinha mesmo se fosse o mesmo. Eu faço mesmo. Porque você não consegue absorver tudo. É muita informação. A gente tem muito conteúdo, é muito a gente tem, conteúdo. bom, a ideia é que o curso seja melhor a cada ano, né? Essa é a ideia. Nova edição. Porque há um crescimento na fé também nosso, né? Nesse processo. Mas nós temos total consciência de que é muito difícil equilibrar. Qual é o volume de informação que é suficiente para dar uma boa ideia sobre cada aspecto e não é demais para não perder as pessoas
na aula, por sobrecarregar. Entendeu? Por isso que eu começo a aula e falo, gente, não tenta decorar nada, entendeu? Vive o aprendizado, deixa que a transformação aconteça, porque as coisas começam a fazer sentido. E nós construímos o curso pensando nisso. Qual é a evolução de conceitos que vai fazer com que essa transformação aconteça naturalmente? Porque numa aula você brevemente fala sobre algo, na outra aula você fala um pouquinho mais, aí a terceira aula fala sobre aquele assunto em detalhe. Aí você fala, não é a primeira vez que eu ouço a palavra batismo, né? Eu já tive uma ideia aqui, não é a primeira vez que eu ouço sobre indulgência. Não é a primeira vez que eu ouço sobre esses tais assuntos. Então, essa é a ideia. Como é que vai ser o curso do ano que vem? Tomara que seja melhor. Um pouquinho melhor que o curso desse ano, um pouquinho pior que do outro ano. Esse é o objetivo.